Dalton, que já está aqui conosco. Tá frio pra região lá de Santa Bárbara, de Americana, padre? Bom dia. Bom dia, tá um pouquinho sim. Pelo manto dá pra sentir. É, mas eu vim com a blusa por cima da outra, mas tá meio friozinho sim. Mas tá gostoso, é bom esse tempo. E olha que o inverno nem chegou ainda, padre. Quarta-feira chegando aí, teremos mais 3 meses pela frente. Mais 3 vezes, mas... mas se eu entendi aqui a manchete, o El Niño vai interferir e as temperaturas devem ficar acima da média. Exato, vamos ver se concretiza. Acima mais quente ou acima das médias de baixa temperatura? Acima das médias e baixas, quer dizer, a média do inverno brasileiro é 12 graus, né, de mínima. Então estão prevendo que vai ser a média de 15 a 18. Então um pouquinho mais quente. Mais quente. Então um pouquinho mais quente que hoje, né? Hoje estamos 12, aí com 12. Momento. Bom, vamos mudar de assunto? Vamos. Porque o Padre Adalton preparou mais uma participação. Essa semana tem tanta coisa pra gente falar. Né? Eu ia falar primeiro da vacina das capivaras, porque agora, para evitar febre maculosa, vão sair vacinando capivara para não hospedar mais o carrapato. Sim, é. Mas daí surgiu uma outra questão que era para falar do comentário que a Universidade dos Estados Unidos fez a respeito do governo brasileiro. Daí na quinta-feira foi aprovada aquela lei que você não pode mais falar mal de político, porque senão você vai ser preso, que não pode discriminar. Né? Eu só fiz uma sugestão para a deputada que ela colocasse todo mundo, porque se eu chego no banco e tenho um score negativo, ou estou devendo para alguém, eu sou discriminado e não me fazem novo empréstimo. E detalhe... Então eu acho que eu vou me inscrever em algum partido, porque daí eu viro político e sou beneficiado pela lei, o banco não pode usar o meu score negativo ou a minha dívida para isso. E não só os políticos, parece que os familiares também são familiares também, por exato. 5 anos após saírem do cargo. Que absurdo. Você viu que chique, né? 5 anos aí muita coisa acaba caducando. Tem depois... tanta coisa, mas depois eu falei, bom, para não correr o risco de falar alguma coisa e de repente fazer a rádio sofrer sanção ou eu ser preso, né? Então, vamos falar de amenidades, vamos falar de filosofia. Mas só para... É mais seguro um pouco. Só pra gente completar, padre, teve gente que também, a respeito de capivara, além de vacina, teve gente que falou que tem que fazer laqueadura nas capivaras. Porque uma vez que acabaram com as onças, que era o predador natural da capivara, agora a capivara se reproduz livremente. Né? Então a gente tem essa situação que é complicada, né? Bom, mas com tanta coisa séria para pensar nesse país, vamos falar de filosofia, que eu acho que a gente perde menos tempo. Vamos filosofar então. Olha, eu trouxe 2 programas prontos. Vocês vão escolher qual que eu falo hoje e qual que fica para a semana que vem. Já que vamos falar de amenidades e filosofia, eu fui ler um filósofo chamado Aristóteles. O pai da política. Nada conhecido, né? O pai da política. O pai da matemática. E eu separei aqui algumas questões. O que Aristóteles pensa sobre a felicidade e o que Aristóteles pensa sobre a vida. Qual que vocês querem para hoje? Vamos começar, vamos ver aí, vamos ver. De vida? Vamos ver, chegou a primeira mensagem aí, vida ou felicidade? Quem vai mandar aqui o seu bom dia? Vamos lá. Afinal de contas é bom filosofar, né? Nós necessitamos. De vez em quando faz isso e a gente distrai um pouco. Não para esquecer os problemas, mas para ajudar a pensar os problemas. Pois é. Bom, vamos... Vida? Vida. Olha lá, vida. Tá bom, então vamos vida. Eita, quem foi mandou aqui? O Roberto. Bom dia, Roberto. Tá. Então Aristóteles, ele tem uma expressão muito bonita, que ele fala que a excelência... Ah lá, peraí, saiu vida, mas depois o pessoal começou felicidade. Mas quanto tem felicidade aí? Já ganhou? 3. Dá pra mudar, padre? Tá, tudo bem. Roberto vai ficar Roberto, semana que vem. Semana que vem nós falamos sobre a vida, lá, então. Felicidade pra começar a semana. Tá bom, então vamos lá. Bora. É bom ter audiência por causa disso, a turma já responde na hora, né? Tá vendo? Então, Aristóteles diz o seguinte: a excelência é uma arte conquistada através da prática do hábito. E nós não seguimos corretamente porque temos virtude ou excelência, mas sim temos a virtude
e excelência porque agimos corretamente. Então você não age corretamente porque tem virtude, mas você tem virtude porque age corretamente. Então a virtude é consequência do agir correto. Por isso nós somos, chamados a repetidamente fazer da nossa vida um exercício de bons hábitos. E um dos bons hábitos que ele diz é o hábito da felicidade. Então eu vou tomar aqui as anotações. Algumas ideias importantes, O homem sábio é aquele que deve se preocupar mais com a busca pela verdade do que com a busca da opinião dos outros. Quando você aprende a buscar a verdade e usa ela como parâmetro, você se torna feliz porque você vai viver a sua plena liberdade. E ele diz assim: escreve corretamente, comunique-se com um homem em comum, mas pense como um sábio. Você não precisa, na sua vida, ficar mostrando que você é isso, é aquilo, tem mais ou tem menos. Haja como uma pessoa comum, mas nunca deixe de pensar como um sábio. Porque os sábios falam porque têm algo a dizer. Já os tolos falam porque precisam dizer algo. Olha só que coisa. Então, agir com sabedoria é falar quando você tiver algo que acrescente. Porque se você falar só porque é preciso falar, você vai falar bobagem. O objetivo de um sábio, que vai ser o homem feliz, não é garantir o prazer, mas evitar a dor. E se as coisas não forem como desejamos, então cabe a nós desejarmos que elas sejam assim. Então você continua desejando, porque as coisas mudaram, que você tem que mudar a sua busca. O homem feliz é aquele que sabe o seu objetivo, confia nele e vai continuar lutando por ele. Depois ele vai dizer para a gente o seguinte, que a simplicidade vai nos tornar cada vez melhores. E ela torna inócuo e mais eficaz do que o instruído quando se dirige a públicos populares. Então seja simples ao falar. Depois, a beleza da sua alma, quando você é feliz, ela resplandece porque você suporta com compostura o infortúnio, após o outro, e não porque não o sinta. Então o homem feliz não é aquele que não tem impropérios na sua vida, mas pelo contrário, ele sabe superar, ele sabe encarar isso de frente e ele sabe viver isso com toda a intensidade. Ele tem um temperamento elevado e heróico porque ele sabe enfrentar as dificuldades e ele não vai ficar se lamentando ou se colocando em outro nível. Um outro ponto que ele diz é que o caráter de uma pessoa faz com que nós possamos ser melhores. As ações são resultado do caráter. Então, se eu sou feliz, se eu tenho para mim esta pujança da felicidade interior, tudo bem. Não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer que vai me tornar feliz. E as pessoas muitas vezes colocam nisso. Eu tenho que conquistar um carro, eu tenho que conquistar a casa, eu tenho que conquistar a pessoa amada, eu tenho que conquistar isso para ser feliz. Ele diz não. A felicidade é um ato do seu caráter interior. E quando você vive isso com toda a intensidade, você vai mostrar para o outro esta potência da sua felicidade em sua vida. Uma outra ideia que ele nos dá, é muito difícil e talvez impossível alterar pelo argumento o que há muito foi desenvolvido pelo hábito. Então procure cultivar um caráter que leve você a uma transformação do seu hábito e não simplesmente criar palavras para justificar. Quem vive assim tem coragem. E a coragem é a mãe de todas as virtudes.
porque sem ela você não pode realizar nenhuma outra atitude com consciência. E ao inverso do homem feliz, os homens perversos vêm para o mundo apenas para obedecer pelo medo. Mas o homem feliz obedece pelo amor. E primeiro, tem um ideal prático, definido e claro, uma meta e um objetivo. Em segundo lugar, tenha meios necessários para atingir os seus fins. Sabedoria, dinheiro, materiais e métodos são coisas que sempre vêm depois. E em terceiro lugar, ajuste os seus meios para o seu fim. Se você tiver pelos meios, não mude o fim, mas ajuste-os, porque o fim não pode ser mudado. Ele não depende dos meios. Olha que coisa interessante, né? Nós normalmente assim, eu queria tal, mas como eu não tenho, eu vou fazer metade disso e fico feliz. Daí a felicidade não existe, né? Sempre falta algo, né? Então, não, o fim é este. Hoje eu posso dar um passo, amanhã eu vou dar outro, depois eu vou dar outro. Se eu não puder dar nenhum, hoje eu fico parado para poder juntar forças para amanhã dar o meu passo. A pessoa feliz, ela tem essa consciência. Então ela não se frustra, porque ela sabe que ela está numa realidade que muitas vezes lhe é adversa. E a pessoa corajosa, então, é aquela que enfrenta as coisas terríveis e, com razão, orienta-se para o que é nobre. E o cultivo do intelecto é o maior bem e a maior felicidade do homem. Finalmente, a felicidade nos torna justos. E justiça se faz pela prática de ações justas, autocontroladas, onde eu mostro verdadeiramente a razão de toda a minha vida. Então, pensar a felicidade não é pensar um estado momentâneo, não é pensar uma realidade presente no dia de hoje, mas é pensar numa situação para a qual eu caminho, e a plenitude dela se dará em função e em consequência das atitudes que eu tomar hoje. Quando hoje eu agir com equilíbrio, com sensatez, com justiça, com certeza eu estarei sendo feliz, porque o meu objetivo é a felicidade plena. Tá bom? Tito. Dá para pensar um pouco. É bem filosófico, mas dá para pensar um pouco. Dá para pensar bem, né, Marquinhos? Pelo menos trouxe um pouquinho de... Abriu a mente de muita gente que está no início da semana, acordou meio desanimado aí, né? Mais uma semana aí, porque... Você até conquistar a felicidade é meio que difícil, né, essa semana eu vou ter isso, aquilo para resolver. Ué, mas quando você sabe que o seu objetivo é o que te faz feliz, você vai saber, essa é uma etapa que eu estou cumprindo para chegar à meta final. Isso não pode perder nunca. Tá bom? Nada acontece por milagre. É uma frase que eu falei aqui outro dia, né? Nenhum grande fogo, nenhum grande incêndio começa grande. Ele começa com uma pequena faísca. Daí ele se torna uma chama. Daí vai ampliando. A felicidade é a mesma coisa. Tá bom? Fechamos, padre. Um abraço, até a semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem. Semana que vem já... Última semana do mês semana do mês de julho, já estamos no segundo semestre de 2023. Agora já acabou as contas? Agora que a gente começa a viver? Ou ainda falta um pouquinho? Eu acho que se não me engano, as informações, segundo as pesquisas lá daquela entidade econômica lá que faz, é 30 de junho. Acho que é 30 de junho, né? Que nós trabalhamos até 30 de junho apenas para pagar os impostos e as taxas. A partir daí é que você começa a ter um pequeno lucro na sua vida. Só que daí o que aconteceu, né? Você passou 6 meses pagando as taxas, impostos, etc. Acumulou dívidas, as dívidas geraram juros, daí você trabalha 6 meses para pagar metade do juro, daí vai para o ano que vem com as dívidas desse ano, mais metade do juro que teve, daí começa pagando imposto, depois você começa... Desse jeito você termina a vida no meio de uma bola de neve de juros. Então acho que o povo teria razão de poder cobrar aí dos políticos também serem inseridos nessa nova lei aí para que sejam protegidos também desse... Sim, é isso que eu estou dizendo, né?
Se eu for no banco pedir um empréstimo e tiver uma dívida atrasada ou tiver alguma pendência na justiça, eu não posso receber. É uma discriminação. Exatamente. Então, a gente também quer, viu, senhores senhores deputados, incluam. Incluídos toda a população, tá? Sem distinção nenhuma. Não pode haver discriminação de forma alguma. Você chegou para pedir empréstimo, você chegou para pedir emprego, vai ter concurso público. Pode todo mundo se inscrever, não importa se você tem dívida, se você não votou, se você tem pendência judicial, pode ir porque eles vão ser obrigados a aceitar que não pode discriminar mais ninguém. Se fosse assim, tá bom. Então, já pensou? Aí sim, aí perfeito. Mas é só a área política. Vem a nós tudo, né? O vosso reino nada. Os coitados que votam, deixa de lado. Mas tá bom. Um abraço, padre. Uma ótima semana. Tchau, tchau.